Pessoal, o número 2 aí pede para calcular o limite dessa função aqui, mas observa aqui o seguinte, olha só, vamos calcular aqui, o limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda. Quando você coloca o limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda, o que acontece? Se eu pegar o menos 1 e substituir nessa função aqui, vai ficar assim, ó, 2 vezes menos 1 menos raiz de 1 menos o menos 1 ao quadrado. Aqui vai dar 2 vezes menos 1 é menos 2. Aqui vai dar ó, 1 menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Então aqui vai dar uma raiz de 0, certo? Só que aqui tem um problema, que é o seguinte. Como esse x não é igual a menos 1, isso que está aqui dentro também não é igual a 0. É próximo a 0. Se é próximo a 0, a gente tem a possibilidade de ser positivo e de ser negativo. Só que a gente está trabalhando com a raiz quadrada, e na raiz quadrada a gente não pode trabalhar com valor negativo, né? Então, para garantir que o valor não é negativo, então eu vou fazer o seguinte. Antes de calcular o limite, eu vou observar o domínio dessa função, né? O que é o domínio dessa função? O domínio dessa função são os valores de x que eu posso utilizar, né? Como tem uma raiz quadrada, então quer dizer que o que está aqui dentro da raiz quadrada, que é 1 menos x ao quadrado, né, ele não pode ser negativo, porque senão eu teria a raiz quadrada de um número negativo. Então, como ele não pode ser negativo, então quer dizer que 1 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0, certo? Então, 1 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a 0. Então, aqui a gente tem mais de uma forma de resolver essa inequação, né? Eu posso colocar aqui ó, que menos x ao quadrado é maior ou igual a menos 1. Multiplicando por menos 1 aqui, ó, a gente tem que x ao quadrado é menor ou igual a 1. E aí, resolvendo a ideia da inequação, a gente tem que x é menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, quer dizer que os meus valores de x são esses aqui, ó, né? O domínio é esse. Eu estou trabalhando com valores de x que estão entre menos 1 e 1. Então, os meus valores que eu posso usar estão aqui. Beleza? Aí, vamos voltar aqui, então, no limite. Ó, letra A. Então, na letra A, pediu para calcular isso aqui. Ó, limite da função quando x tende a menos 1 pela esquerda. Limite da função quando x tende a menos 1 pela direita. Um desses dois não vai existir. Por que um desses dois não vai existir? Observa aqui. Ó, só existe função à direita do menos 1. À esquerda do menos 1 não existe função. Quer dizer, se não existe função à esquerda do menos 1, esse limite aqui ó, não existe. Agora, a direita do menos 1 existe. Então, aqui está definido aqui, a direita do menos 1 existe. Ó. Então, aí eu posso calcular. Então, vou pegar minha função aqui, que é essa aqui, e nela eu vou trocar o x por menos 1. Né? Trocando x por menos 1 vai ficar 2 vezes x, então 2 vezes menos 1, mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Como x é menos 1, então vai dar isso aqui. 2 vezes menos 1 é menos 2. Isso aqui é raiz de 0, mas como está dentro do domínio, como a gente viu aqui, é porque está próximo a 0 por valores positivos. Ó, né? É por isso que esse valor aqui existe. Então vai dar menos 2, raiz de 0 é 0, menos 2 mais 0 é igual a menos 2. Mas à esquerda você não pode colocar porque essa função só aceita valores de x maiores do que menos 1. Não aceita valores de x menores do que menos 1. Beleza? A mesma, então aqui, ó, então eu posso concluir o quê? Quanto que vale então o limite quando x tende a menos 1? A esquerda deu que não existe e a direita deu menos 2, então eu vou dizer que esse aqui não existe, porque para esse aqui existir, os laterais têm que ser iguais, certo? Beleza. A letra B, a mesma coisa. Olha a letra B. Pede para calcular o limite da função quando x tende a 1. Ó. Quando você for calcular o limite da função quando x tende a 1, o que vai acontecer? Ó? Limite da função quando x tende a 1 pela esquerda, limite da função quando x tende a 1 pela direita. Se o x tem que ser menor do que 1, se o x tem que ser menor do que 1, quer dizer, ó, o menos 1 está aqui e o 1 está aqui. O valor de x só está aqui no meio. Ó. Então, não tem como o valor de x se aproximar de 1 pela direita. Não tem como. Não tem função aqui. Então, quer dizer que a direita não existe. Ó. A esquerda existe. A esquerda do 1 existe aqui. Ó. Existe. Então, aí você vai pegar a sua função, que é essa aqui, e substituir o x por 1 nela. Quando você substituir o x por 1 nela, vai ficar ó, 2 vezes 1
mais raiz de 1 menos x ao quadrado. Como x é 1, vai ficar 1 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1 é 2. Aqui vai dar 0. Raiz de 0 é 0. Então, 2 mais 0 é igual a 2. Ó. Então, o limite à esquerda é 2. O limite à direita não existe. Então, voltando aqui na letra B. Se os limites laterais não são iguais, como a gente viu, então o limite para esse ponto aqui também não existe. Ele só vai existir se eles forem iguais, né? Se os limites laterais forem iguais aí, beleza?